Hoje, dia 1º, como eu gostaria de começar essa terça-feira contando que não é verdade o que nós vamos mostrar a partir de agora na tela do nosso programa. Uma tragédia com um ônibus escolar que ocorreu no início da manhã de hoje na PB 077, essa estrada que liga municípios de Pilões e Cuitegi, e que nesse acidente, infelizmente, dois adolescentes, dois jovens com todo o futuro pela frente, perderam suas vidas. Além de outros 31 passageiros que ficaram feridos, alguns estão no Hospital Regional de Guarabira, a maioria deles, outros no Hospital de Trauma. Mas vamos primeiro para Guarabira. Zenaide Ferreira está em frente ao Hospital Regional e vai trazer mais detalhes sobre essa tragédia, começando a falar sobre esse assunto. Zenaide, infelizmente abrindo o programa com essa notícia triste. Bem-vinda, minha amiga, é com você. Mais uma vez, bom dia para você, Paulo Neto, bom dia para todo mundo. Exatamente, é uma tragédia que infelizmente acabou com a vítima de dois adolescentes, acabou com a vida, né? Um de 13 anos e outro de 16 anos. São eles o Gustavo Batista Belo da Silva, de 13 anos, né? Ele que estava no 8º ano do ensino fundamental, inclusive estava indo para a escola nesse momento. A Fátima Antonella Guedes de Albuquerque, de 16 anos. Ela no 2º ano do ensino médio, na verdade, estudava em escola técnica e, claro, muitos sonhos pela frente que foram frustrados, infelizmente, através desse acidente que poderia ter terminado de uma forma ainda pior, porque, na verdade, quando esse ônibus tombou, várias pessoas estavam nele, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós acompanhamos tudo hoje aqui pela manhã, inclusive eu estou ao lado do diretor técnico aqui do hospital, doutor Igor, que vai nos dar mais detalhes, porque foi feita uma força-tarefa, doutor. Muita gente se comoveu, obviamente, populares que passavam na hora, trazendo as pessoas para cá, ambulâncias, muita gente se comoveu e, obviamente, fez essa força-tarefa para que todos tivessem um pronto atendimento, infelizmente, não para esses dois que acabaram sendo vítimas, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que fazem o Sistema Correio. Infelizmente, na manhã de hoje, nos deparamos com esse triste ocorrido, um acidente que vitimou 32 pessoas, das quais 2 chegaram em nossa unidade já em óbito, como você bem citou, o paciente Gustavo, a paciente Antonella, 13 e 16 anos respectivamente, e mais 7 pacientes que foram transferidos para o Hospital de Trauma, de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, em tempo hábil. Pacientes, foi uma amputação traumática em região de membro superior direito, medial distal, na altura de cotovelo. Paciente que inspirava um pouquinho mais de cuidado, mas tinha nível de consciência preservado, consciente, orientada, sinais vitais mantidos, preservados. Outros 6 pacientes eram pacientes com quadros leves, mas achamos por bem a avaliação neurológica, realização da avaliação neurológica, uma avaliação especializada para melhor conduta e para que a partir daí esses pacientes pudessem receber alta. Os demais permaneceram conosco aqui, já tivemos alta de mais de 10 pacientes, vamos precisar o número logo em breve. E logo mais estaremos, se Deus quiser, dando alta aos demais. Em nossa unidade não temos nenhum paciente em sala vermelha, em UTI, que necessitou, por exemplo, de cirurgia de urgência e emergência. Pelo contrário, está tudo sob controle e agora está normalizado. Como você bem citou, aconteceu de verdade uma força-tarefa, muitos profissionais imbuídos na situação. Estivemos aqui com o nosso corpo médico de cirurgiões, o corpo clínico, o corpo de ortopedistas, mas também os enfermeiros, técnicos, o pessoal do apoio, todo mundo esteve presente, os secretários municipais, gestores de toda a região disponibilizaram ambulâncias, seus servidores, seus enfermeiros para que pudessem transferir alguns pacientes que tinham indicação de transferência de básica, porque conseguimos transferir esses pacientes, acredito que em 30 minutos. Conseguimos tirar todos os pacientes que tinham necessidade de transferência. Conseguimos acesso direto com a regulação, o Hospital de Trauma entrou em contato, deixou toda a equipe à disposição para receber esses pacientes. Então essa força-tarefa de fato aconteceu e de verdade trouxe uma resolutividade melhor para o quadro. Infelizmente tivemos 2 óbitos, pacientes, como já citei, que deram entrada em óbito já na nossa unidade, mas os demais pacientes, graças a Deus, receberam o devido suporte, estão bem. E agora estamos com alguns poucos em observação e logo mais, com fé em Deus, iremos dar alta a eles.
Doutor, a gente percebeu aqui também, eu estive ainda há pouco, Paulo Neto, aqui na aula pediátrica e, obviamente, todo o setor social também fazendo esse trabalho justamente porque as vítimas, além do físico, o emocional também fica muito abalado. Então, doutor, também foi feito todo esse trabalho social às vítimas, às mães que estão aqui acompanhando os seus filhos. Isso, desde o primeiro momento, disponibilizamos toda a nossa equipe de psicólogos e o serviço social ficou responsável por acolher, receber esses familiares, dar as primeiras notícias, tranquilizar, né, os que estavam mais tranquilos, que os pacientes estavam mais tranquilos, destinar esses acompanhantes aos seus pacientes para que eles pudessem vir em loco a situação deles e poder se acalmar. Logicamente que não deixa de ser uma tragédia. E aí nós precisamos sim do nosso corpo de psicólogos, do nosso corpo de serviço social, bem como nossa equipe médica também chegou a tratar de atender alguns desses familiares que precisaram de um suporte clínico. Ok, doutor, muito obrigada, viu, pelas suas palavras, por ter disponibilizado esse tempo aqui para informar os nossos telespectadores que acompanham a partir desse momento o nosso Correio Verdade com todas as informações. Como eu falei, nós falamos com vítimas, nós falamos com parentes. Daqui a pouquinho vamos trazer inclusive a fala do pai do Gustavo, que estava muito emocionado no momento em que chegamos aqui, porque ele disse que sentiu que isso aconteceu, essa tragédia com o filho dele. Então, Paulo Neto, eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir rapidamente aqui, daqui a pouquinho eu volto com outras informações, inclusive com a conversa que tivemos com essas pessoas. Eu vou continuar acompanhando, a gente tem fala também do delegado, temos também dos bombeiros e daqui a pouquinho a gente traz. Não sai daí não, eu volto já. Tá certo, Zenaide, tá bom. Obrigado. Eu tô muito abalado com todas essas imagens que nós estamos mostrando, com as notícias que estão chegando, sabe? Inclusive, a gente vai continuar falando sobre isso. Do Hospital Regional de Guarabira, agora para o trauma, aqui de João Pessoa, onde foram transferidas 7 vítimas desse acidente. Quem está comigo ao vivo é Lucas Macieira, trazendo as informações sobre as vítimas que estão sendo atendidas aqui na capital. É com você, Lucas. Boa tarde. Olá, Paulo. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade nesta tarde triste, né? Repercutindo aí esse acidente. A gente acompanhou as informações da Zenaide Ferreira. Sigo aqui no Hospital de Emergência e Trauma porque 7 vítimas dessas 31, né, que estavam no ônibus e acabaram se ferindo, vieram aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Eu já vou direto conversar com o diretor do hospital, o Dr. Laércio Bragante, para trazer essas atualizações, né, Dr. Laércio? 7 vítimas, como é que elas chegaram? Tem algum em estado grave? Qual é a situação de momento? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Paulo Neto. Boa tarde a todos. Queremos inicialmente tranquilizar as populações, a população da Paraíba, especialmente a população da cidade de Pilões e da cidade de Guarabira. 7 jovens vieram para cá, como você bem colocou. Todas já foram plenamente atendidas, nenhuma com risco de morte iminente. Pois é, eles chegaram em que condição aqui, essas 7 mulheres? Esses pacientes que chegaram ao hospital já foram atendidos no intervalo de no máximo 2 horas. Uma delas teve uma amputação da mão direita, passou para o centro cirúrgico e todas as outras passaram por todas as avaliações. Tem uma criança de 8 anos e também uma jovem de 15 anos. Mas, como disse, todos já foram atendidos e podemos garantir que nenhuma em risco iminente de morte. Mesmo assim, dada a situação de ter havido morte no local, já nos anuncia a possibilidade de gravidade de todos os pacientes, por isso todos passam por todas as avaliações das diversas especialidades e continuarão em observação. Em relação à mulher que teve a mão amputada, ela trouxe a mão também no gelo, né? Teve essa situação, essa organização, teve esse protocolo. Ela pode recuperar esse membro? Houve a amputação e não houve a condução desse segmento da mão aqui para o hospital, o que também seria muito grave, dada a distância, as condições de transporte, se fosse o caso. Mas não houve, não trouxe esse segmento da mão e, portanto, será aproveitado ao máximo possível, porque até mesmo uma falange de um dos dedos que seja aproveitado tem utilidade na vida dessa paciente e, obviamente, todos os cuidados com ela e com todos os outros. Muito obrigada pelas informações. E ninguém que está internado aqui corre risco de morrer, é isso? Exatamente. Podemos dizer que, pelas avaliações iniciais, nenhum aparenta risco iminente de morte. Mas isso não nos dá o direito
de negligenciar qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de avaliação. Perfeito, a gente acompanhou aqui agora a fala do Dr. Laércio Bragante. Deixa eu só a gente se posicionar aqui, né, porque é uma entrevista coletiva também, tudo certo agora. A gente acompanhou essas primeiras informações, ninguém corre risco de vida, o que é uma informação muito relevante e importante nesse cenário, né, Paulo Neto e amigos que nos acompanham. Mais cedo eu conversei com o tio da Ana Luísa, essa mulher de 18 anos de idade, estudante de pedagogia, que teve a mão decepada no acidente. Ele conversou com a gente e estava reclamando, inclusive, do motorista, né, desse ônibus. Aí a informação que a gente tem é que ele teria perdido o controle numa curva. De acordo com os familiares da Ana Luísa, da jovem de 18 anos, essa teria sido a primeira viagem desse motorista, e aí eles estavam realmente muito insatisfeitos com o fato de ser uma estrada perigosa e ter um motorista inexperiente, na fala dos familiares, à frente do transporte desses alunos, né? Vamos acompanhar o que foi que disse o José Dinaldo. A Luísa falou com o motorista para ele não correr demais, que ele ia correndo demais. Ela falou, o motorista falou que faltou freio. O motorista sem experiência, porque se ele tivesse experiência, ele tinha jogado para o canto da barreira. Não tinha tentado fazer as curvas, que a estrada lá é muito longa, muito grande. Já tem histórico de acidentes nesse local? Tem, essa estrada lá é acostumada a acidente, virar carro. Primeiro dia hoje, ele, novo contratado, sem experiência. E a prefeitura, o que é que vai fazer agora com essas vítimas que perdeu a vida? A minha sobrinha perdeu a mão, e esses que perderam os filhos, como é que fica? Tá aí então, né? Realmente uma fala muito forte, muito desesperado, emocionado também diante do contexto todo, né, desse acidente que desde o início do dia a gente vem cobrindo aqui na TV Correio. A gente conversou com a prefeitura de Pilões justamente para saber, né, confirmar essa informação, saber se o motorista realmente era novato, se essa teria sido realmente a primeira viagem dele, mas nós não conseguimos confirmar essa informação que foi alegada pelo tio da Ana Luísa, mas a prefeitura também emitiu uma nota, né, se compadecendo ali das vítimas, né, foram 31 vítimas, 2 delas acabaram morrendo, então prestaram solidariedade, né, à família e destacaram também que desde as primeiras horas do dia, assim que soube desse acidente ali na ladeira do Espinho, né, que liga as cidades de Cuitegi a Pilões, e eles estavam todos a caminho de Guarabira desde os primeiros dias, já mobilizaram também todo o suporte da Secretaria de Saúde do município, as ambulâncias, os profissionais de saúde, também em parceria com municípios vizinhos, justamente para prestar o melhor atendimento. A gente segue aqui no Hospital de Emergência e Trauma, viu, Paulo? Qualquer nova atualização, qualquer novidade, a gente volta ao vivo e segue falando desse caso aqui no Correio Verdade. Muito obrigado, Lucas. Fica por aí, daqui a pouco você volta, chama que a gente para tudo no programa para poder dar atenção a esse caso. Olha, sinceramente, meu povo, tinha um motociclista atrás, nós já mostramos aqui ele com as imagens filmando. Não sei se ele tem a prática de fazer isso, não parecia. Parecia que ele estava filmando de uma maneira muito abrupta, muito urgente, como se previsse que ia acontecer alguma coisa, tá? Não parece uma câmera instalada, não, uma GoPro instalada no capacete, parece que ele está filmando com o celular mesmo. Aí agora você vê o relato do tio de uma vítima, uma mulher que perdeu a mão, dizendo que o tempo todo as pessoas falando, vai devagar, vai com calma. E o motorista depois dizendo que perdeu o freio. Eu preciso saber quem é o motorista, se ele tem aptidão para isso, se realmente era o primeiro dia de trabalho dele, porque pelo que está chegando até agora, e eu não quero fazer nenhum prejudicamento, segundo a prefeitura é habilitado, né, Cristina? Habilitado para dirigir esse tipo de ônibus, tá? Esse tipo de veículo. Mas olha, pelo que está me chegando aqui de imagens e de informações, eu não quero fazer nenhum pré-julgamento. Mas está parecendo que não foi acidente. Meu Deus do céu, deixa eu voltar com o Zenaide ao vivo, direto do Hospital Regional de Guarabira, trazendo mais detalhes sobre as vítimas que lá foram recebidas, que estão tendo os atendimentos, enfim, além também dos 2 adolescentes que infelizmente não resistiram, né, Zenaide? É com você.
Oi, Paulo Neto, só complementando aí o raciocínio, pelas informações que a gente recebeu aqui, realmente foi a primeira vez desse motorista, que inclusive o pessoal já estava bem acostumado com o outro, mas não só trocaram o motorista, como também trocaram o veículo. Então essa foi a primeira vez que os estudantes pegaram esse veículo e também esse motorista. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes com a pessoa que estava dentro do carro, que é uma senhora, e acompanhou tudo, e vamos trazer daqui a pouquinho, porque agora a gente vai trazer os detalhes de um relato de uma pessoa que está com o coração dilacerado. É o pai do Gustavo, seu Gilson. Ele conversou com a nossa equipe, ele estava saindo aqui do hospital, inclusive, para ver todos esses trâmites, né, legais, porque o corpo dos dois adolescentes foram encaminhados, os corpos dos dois adolescentes foram encaminhados para o NUMOL aqui de Guarabira. E na saída, seu Gilson disse que chegou a se despedir do filho. Ele é o caçula da família, desse segundo casamento, o único filho do segundo casamento, e o caçula geral dos filhos de seu Gilson. Esse homem está desesperado. Sabe o que foi que ele disse? Como é que eu vou chegar em casa e ver tudo que o meu filho deixou? Vamos acompanhar. Se chegou, disse, meu filho cuida, o horário já vai dar 6 horas. Tá bom, pai, eu já vou. Aí, bença pai, bença mãe, eu digo, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Quando passou poucos minutos, chega uma vizinha dizendo que o ônibus dos estudantes capotou na serra. Eu digo, meu Deus do céu, meu filho. Caí em desespero, peguei uma moto, saí nela, todo tremendo. Eu estava vendo a hora me dar uma agonia na serra. Quando eu cheguei, eu vim com um sentimento ruim, sabendo que eu não encontrava mais meu filho. Sentindo. Sentindo, quando eu cheguei aqui, que a menina assistente me deixa eu ver meu menino, o médico chegou e deu a notícia que ele tinha ido a óbito. Ele e outra amiguinha dele. Entregar na mão de Deus, ele sabe resolver tudo. Eu não sei resolver nada. Eu tô arrasado, eu não sei como é que eu vou fazer para dormir, para ver as lembranças dele. Oh, meu Deus, eu não quero nem pensar não, meu Deus. Pai, consequentemente dos pais da Antonella também. 30 minutos. Esse foi o tempo em que eles receberam a notícia desde que os filhos saíram de casa para mais um dia de aula, como faziam de segunda a sexta-feira, periodicamente, saindo do município de Pilões para vir aqui para Guarabira e, obviamente, para várias instituições de ensino diferentes. Paulo Neto, daqui a pouquinho eu volto com Dona Rose, falando como tudo aconteceu, ela que viu, inclusive, as crianças serem arremessadas para fora do ônibus, e ela percebeu todo o desespero, todo mundo chamando pelo nome dela, porque era uma das poucas adultas que estavam lá no local, e ela sem saber o que fazer com tanta criança, esse foi o termo que ela usou, voando em cima dela. Imagina só a situação. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes aqui de Guarabira. A cena de terror, Zenaide. Obrigado a você, continua por aí. Recebi agora uma mensagem de uma pessoa dizendo o seguinte: Paulo Neto, não basta ser habilitado para conduzir esse tipo de veículo, não basta só ter habilitação D ou E. Tem que ter também na CNH a sigla TE. O que significa isso? Que passou por um curso em que se especializou o motorista no transporte escolar, viu? Tem que ter na carteira de habilitação. É preciso saber isso também e eu vou atrás. Nós recebemos essas imagens, que seriam de hoje, pode deixar em tela cheia, e mostram o excesso de passageiros desse ônibus escolar. Olha só, meu povo, muitos alunos estão em pé. Esse menino não podia estar aí de jeito nenhum no mundo, na frente, ao lado do motorista, próximo à escada, não poderia estar aí de jeito nenhum, tá? Olha só, isso agrava ainda mais, tá? E olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, tá? Não tem como a gente ver o velocímetro, porque de fato eu seria muito leviano. Nós distorcemos a imagem porque tem muito menor de idade, não é? Evidentemente. Mas eu não seria leviano de dizer que eu consigo ver o velocímetro. Nós não conseguimos ver na hora que distorcemos, mas aparentemente o veículo está em alta velocidade. Não sei se acima da velocidade permitida na via. Agora, se você está numa estrada daquela perigosa e levando esse tanto de criança e adulto, você não pode estar ligeiro desse jeito, meu povo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Tem muito mais ainda no Correio Verdade. Olha só, essa imagem do motociclista parece que ele já estava antevendo